Olá, está no ar mais um Além dos Fatos. Sejam todos muito bem-vindos. Você sabia que nos últimos 4 anos o número de leitores caiu em quase 10% no Brasil? É sobre isso que nós iremos conversar hoje aqui no nosso programa com a psicopedagoga Jaqueline Palheiro, música com o cantor Pedro Valença e, claro, a mensagem especial da noite com o pastor Gilson Brito. O nosso programa está no ar. Para conversar sobre esse assunto, eu recebo aqui em nossos estúdios a professora de literatura, Jaqueline Palheiro. Tudo bem, Jaque? Seja bem-vinda. Tudo bem, Luciana. É um prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu. Agora eu quero saber, você é uma boa leitora, você gosta de ler? Quando eu tenho muito tempo, eu leio bastante. Certo, mais ou menos em média, quantos livros você lê ao ano, por ano? Uns 5. 5 livros. Por aí. Isso é uma média atual, né? Com bebê, com família. Com tantas coisas para administrar, né? Exato. Agora, esse índice, Jaqueline, qual é a causa desse índice tão elevado da redução da leitura em nosso país? Nosso país não tem uma política de incentivo à leitura. A gente vive na escola, na educação e tudo, que as crianças não têm o hábito, não adquiriram esse hábito, não foram incentivadas, as coisas são muito mais fáceis para o brasileiro. Então, já é cultural que eles queiram que as coisas sejam mais fáceis. E ler depende de hábito, depende de trabalho. Então, não é tão fácil assim. Não dá para chegar da noite para o dia, não, agora eu vou ser uma leitora assídua. Exatamente. Não tem como. Tem um processo, mas é natural, se incentivado desde criança, né? Torna um hábito. E quando a gente fala em leitura, não é apenas você ler um texto, mas é você ler, interpretar, né? Exatamente. Então, aí você entrou num tema que é o analfabetismo funcional, que é você ler uma página inteira, se você perguntar alguma, né? o que foi que você leu, não saber, não ter ideia do que foi que estava escrito ali. Agora, geralmente atribuímos essa culpa, né, das pessoas não terem o hábito da leitura à educação escolar. Mas esse hábito não é uma obrigação apenas da escola ensinar as crianças, né? A família tem um papel muito importante também. Eu costumo dizer que a escola ensina e a casa educa. Então, a educação mesmo, a gente vem de casa, os hábitos, a gente vem de casa. Então, começa muito antes do que a idade escolar. Começa desde que a criança está se formando, está brincando, tem acesso aos livros quando está brincando. Então, vem muito antes a educação leitora, né? Não só o que o professor ensina, mas a educação, o hábito da leitura, isso vem de casa. Então, a influência dos pais é de suma importância para que esse hábito comece ali já nos primeiros meses até de vida, não é isso? Sim, porque tem estudos de mães que leem para o bebê dentro da barriga e já vai ouvindo o ritmo da linguagem, o ritmo das histórias, o ritmo da fala, e ele já vai adquirindo alguma linguagem desde que está dentro da barriga da mãe, porque ele já ouve desde os 4 meses. Fica a dica aí para você que já está, né, nos primeiros meses da gestação, já pode ir fazendo uma boa leitura para o seu filho. Já que nós fomos às ruas saber o que as pessoas pensam sobre a leitura. Quantos livros, em média, será que elas leem ao ano? Vamos ver? Você gosta de ler? Gosto. Muito. Eu não tenho tanto costume de leitura, né? Na verdade, eu não fui educado para isso, assim. Mais ou menos, não sou muito de leitura, não. Pra ser sincera, bem pouco. Leio mais notícia na internet, assim, mais livro eu leio bem pouco. Qual tipo de literatura? Bom, eu leio muito a Bíblia, né? E também tem uns livros assim que referente à palavra de Deus. Sempre eu tô lendo. Eu gosto bastante de mitologia. Gosto de ler sobre religião e conhecimentos gerais, né? Eu gosto de ler romance, livro de aventura, literatura brasileira também. Quantos livros você costuma ler ao ano? Olha, acho que 1 ou 2, bem pouquinho mesmo. Não consegui terminar nenhum ainda, infelizmente. Nunca contei não sei exatamente, mas eu leio bastante, viu? Eu gosto muito. Uns 24. E você acredita que a leitura ela pode mudar a nossa forma de pensar?
Ah, com certeza. A gente aprende bastante coisa com aquilo que a gente lê, né? A gente consegue até viajar para outros lugares, dependendo da leitura. Eu acho que a leitura faz a gente ver o mundo, né? Muito, bastante. Você pode aprender bastante com leitura. Você pode agregar bastante ao seu conhecimento. Ah, com certeza. Nós precisamos muito da literatura para crescimento, principalmente espiritual, né? Relacionamento com as pessoas e principalmente nós que não podemos viajar muito, uma literatura é uma viagem fantástica, né? É uma viagem sem sair do lugar, não é isso, É uma professora? viagem muito longa, muito possível, para outros mundos. Criar, imaginar, é muito bom ler. Agora, nós temos perguntas também da rua. A Suzana tem uma dúvida. Suzana, qual é a sua pergunta? Olá, Luciana, meu nome é Suzana. Eu gostaria de saber como adquirir o hábito da leitura na fase adulta. Isso aí tem que ter persistência, Sim, né? porque para criar um hábito para qualquer coisa, você precisa de 40 dias repetindo a mesma coisa, para criar um hábito. E se quebrar um dia, você tem que começar de novo até completar 40. Então, demora para criar um hábito para qualquer coisa. E para leitura também é a mesma coisa. Mas só que para adulto, tem que escolher o seu livro. É, tem umas técnicas aí, né? Tem que ser um assunto que você tenha familiaridade, que você goste. Não adianta pegar qualquer livro, esse livro eu vou começar a ler. Não, tem que ter um assunto que você goste, que desperte interesse, que você... Se gosta de história, vai ler um livrinho de história mesmo, sabe? Não fica, vou ler só aquilo que é o mais difícil, porque é o que está todo mundo lendo. Vou ler um livro de filosofia, né? Sim. Você pode começar do básico e escolher o seu gradativamente. livro, o seu autor, porque tem aquele autor que vai falar com você. Então, para ela, né, eu respondo que tem que é devagar mesmo, é um trabalho, é um hábito, porque a gente não tem. Então, construir esse hábito dia a dia, e aí vai ficar fácil. É Suzana, o nome dela, Suzana, tem que ter persistência, não pode desistir. Escolhe aí um livro que você goste da temática e tal, lê até o final. Tem gente que fica ali, começa a ler o primeiro, o segundo capítulo, já desanima. Tem que ter persistência, não é isso, É muito professora? difícil quem lê um livro até o final. Muita gente começa a ler, mas não chega até a última página. Muitos livros. E essa leitura dinâmica, professora, ela tem efeito mesmo? Dá para você ler e conseguir assimilar alguma coisa? Assimila o mais importante, né? Porque é uma técnica mesmo. Você vai... É uma técnica para leitura, não para assimilação, né? Então, você vai lendo mais rápido. Se você estudar profundamente essa técnica, sim. Não que as crianças fazem, eu tenho leitura dinâmica, então já acabei. É uma técnica mesmo, funciona. Temos mais uma pergunta agora da Fátima. Qual é a sua dúvida, Fátima? Olá, Luciana. Meu nome é Fátima. Eu gostaria de saber o que eu devo fazer para minha filha ser uma boa leitora desde cedo. Já falamos aqui, você pode começar a ler ainda quando o bebê está na barriga, né? Mas existem mais algumas técnicas, dicas? Tem uma iniciativa muito bonita do Itaú Cultural, já ouviu falar? Que eles dão livros para as mães ler para as crianças. Então, se a criança aprende muito a partir do exemplo, mais do que da gente falando, né? Então, o que ela pode fazer? Sentar, ler e a filha ver ela lendo também. Então, eles aprendem muito mais do exemplo do que a gente impõe. Então, ler junto, ou então também ela começar a ler, vai criar uma criança que vai imitar a mãe e o pai, né? E ela vai lendo também. Agora nós iremos ter a participação do escritor e jornalista Michelson Borges falando sobre como a tecnologia tem interferido ou contribuído para os nossos leitores. Confira. Oi, Luciana, tudo bem? Em 2015, o número de exemplares de livros vendidos no Brasil atingiu o menor patamar desde 2009. De 2014 para 2015, a queda foi de 11%. Mesmo assim, podemos perceber que há um público considerável de leitores em nosso país, ainda que não haja incentivos à leitura por parte das autoridades constituídas nem da mídia, de modo geral. Como viajo bastante, gosto de observar o comportamento das pessoas no metrô, nos ônibus, nos aviões, e fico feliz em ver que parece estar aumentando a quantidade de gente que aproveita o tempo lendo livros. Claro que o advento da internet mudou os hábitos do leitor e no Brasil a coisa não é diferente. Temos hoje um público que gosta de ler livros em dispositivos eletrônicos, como os tablets, e há também os que buscam as obras em formato de PDF para não gastar dinheiro. No entanto, continua havendo um bom público que não abre mão de um dispositivo milenar
que dispensa bateria e é muito mais resistente do que os eletrônicos, o livro de papel. Ainda temos um público cativo e uma geração de leitores saturados de informação. Resta saber se teremos também uma geração capaz de digerir, de processar toda essa informação. Muito obrigada, Michelson, pela participação aqui no Além dos Fatos. Agora, como nós devemos fazer? Quais são os benefícios, professora Jaqueline, de um ser humano que é estimulado desde cedo a ser um leitor? A leitura, ela desperta muito a criatividade. Então, criatividade para todas as decisões que você for tomar no dia. A criatividade é muito importante, não só pelo mundo da fantasia, né? Que a gente fala, criatividade, mas para a tomada de decisão, para você ser firme nos seus propósitos, até para a formação da moral. Isso vem com a leitura. E também a gente adquire muito mais palavras, muito mais vocabulário. Então, você consegue se comunicar melhor, se expressar melhor. Isso se adquire lendo. Então, quem muito lê, muito pensa. Quem pouco lê, pouco pensa. Não tem muito o que pensar. Então, um povo que é estimulado a ler, ele consegue tomar decisões mais sábias, consegue ser mais crítico, consegue não se deixar levar por qualquer influência. Ele consegue ver os caminhos e saber qual é o certo, discernir o certo e o errado e não aceitar qualquer coisa. E isso reflete socialmente, reflete politicamente no país, né, em todas as esferas. E a gente tem um país que, há uma estatística que eu vi há algum tempo, que tem mais de 1 milhão de pessoas no Brasil que nunca leram um livro, nem chegaram, nem tiveram contato com os livros, nem na escola. Então, é um número muito grande de pessoas que não têm contato. Temos mais uma pergunta, Jaqueline, da Cristiane. Qual é a sua dúvida, Cris? Olá, Luciana. Meu nome é Cristiane e eu gostaria de saber se ler mais de um livro dá para assimilar todos os conteúdos. Isso aí eu conheço algumas pessoas que começam a ler, assim, 5 livros de uma vez, né? Cada um de um tema bem diferente do outro. E aí dá para assimilar todos os conteúdos. Hoje eu vou ler 2 capítulos sobre um tema, à noite eu vou ler mais 2 de outro. Dá certo essa mistura, Depende professora? do leitor, né? Depende do leitor, de quem está lendo. Porque se você está lendo 2 livros para você fazer um trabalho, uma pesquisa, e um livro que é seu hobby, sua diversão. Então, depende do leitor, né? Não dá para dizer, não pode ou pode. Agora, quem não tem hábito de leitura vai se confundir todo. Então, lê um. Agora, tem gente que consegue ler 5 livros ao mesmo tempo, terminar as histórias em tempo recorde e tá bem. Então, depende do hábito da leitura, sim. Em média, quantos livros uma pessoa tem que ler por ano, assim? Falar, não, eu sou um leitor assíduo. Tem uma média de livro a ser lido? É que tem gente que para mais num livro e reflete naquele livro. Tem gente que lê a Bíblia em 1 ano, tem gente que não consegue, tem gente que lê em meses. Depende muito do leitor. Mas eu penso que se você pegar 1 mês para ler um livro, é um tempo bem razoável. Para ler um livro de 200 páginas, 300 páginas, né? É razoável ler em 1 mês. Então, porque você vai lendo dia a dia, um capítulo por dia, fazendo as metas. É importante também colocar metas. E é importante não apenas ler, mas refletir sobre o que você está lendo, né? Claro. Tem gente que, vou ler não, vou colocar uma meta, quero ler 3 livros por mês, né? Mas você está ali digerindo, você não consegue nem refletir sobre aquele conteúdo, né? Daqueles que você pergunta, qual livro você está lendo agora? Então eu estou lendo um, não lembra nem o nome do livro. Não sabe nem quem é o autor do livro. Exato, aí fica difícil. Nós sabemos que o livro mais lido, né, em todo mundo é a Bíblia, né? A leitura, ela é de suma importância também para a manutenção da vida espiritual, não é isso, Jaqueline? Com certeza. E a Bíblia é um livro à parte, né? A gente consegue a cada leitura fazer novas descobertas. É inspirado, né? É diferente. Você consegue a cada leitura novas descobertas. Muitos livros, não só a Bíblia, também são assim, porque a gente muda. Então a gente pode voltar a ler um livro que a gente já lia antes. E a Bíblia também continua assim. E a cada vez que você relê, você pode tirar uma nova lição, né? Você lê outra vez e vai ter um outro significado para você também. Isso. Agradecer a participação da professora Jaqueline aqui com a gente. Volte sempre ao nosso programa, tá bom? Volto sim. Muito obrigada, Luciana. Tchau, tchau. E ele já está aqui, ele que eu tenho certeza que é um leitor assíduo. Ele tem que ler bastante, porque todas as terças e quintas-feiras ele está aqui
pregando para você que está em casa, trazendo uma palavra. Pastor Gilson, boa noite, tudo bem com o senhor? Tudo, e você? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Pastor, o senhor se considera um leitor assíduo? Sim, sim. E até pela necessidade, como você falou, né? Eu tenho que ler. Não posso perder nenhum minuto. E olha só, os sermões do pastor não são apenas aqui no programa Além dos Fatos. Aos finais de semana também ele está percorrendo o Brasil. Na rádio, na rádio também, né? E nas igrejas por aí. De modo que a responsabilidade é grande e a gente precisa orar muito e ler muito. E ser inspirado também, não é isso, pastor? É assim que vem a inspiração, né? Com certeza. Pastor, temos um presente para quem está em casa também? Presente, já que a gente está falando sobre o valor da leitura, a importância da leitura, nós queremos estimular você a ler. De modo que esse aqui é o presente, Verdades para o Tempo do Fim. Esta bonita revista que apresenta um conteúdo maravilhoso, um conteúdo bíblico. Quanto mais você estuda essa revista, Verdades para o Tempo do Fim, então mais compreensão você tem da Santa Bíblia. E a Bíblia é o livro dos livros, não é, Lu? Então a nossa intenção é levar você à Bíblia. De modo que se você entrar no blog do nosso programa, fizer a sua solicitação, nós vamos mandar para você pelo correio, não vai lhe custar 1 centavo. E de repente você pensa assim, mas quem que vai pagar a conta? É que nós temos aqui os anjos da esperança, não é? Gente querida, que de maneira sistemática e voluntária faz doações para Novo Tempo, a fim de que a gente tenha condição de mandar esses materiais para você. Portanto, peça, nós lhe mandamos pelo correio e você terá uma leitura muito agradável, instrutiva, que vai lhe orientar nos melhores caminhos da vida. Você pode acessar agora o nosso blog, novotempo.com/além dos fatos. Do lado esquerdo tem um formulário, você preenche e envia e esse presente vai chegar até a sua casa. Lembrando também, se você não tem acesso à internet, é só procurar uma igreja adventista mais próxima da sua casa e você pode receber também o livro, não é isso? Claro. Viva com Esperança, não é isso? Esperança Viva. Esperança Viva. É tudo verdade. esperança. Tá tudo junto, não é isso, tudo pastor? junto. E agora nós teremos música, daqui a pouquinho o pastor Gilson volta com a mensagem da noite e agora tem música com o cantor Pedro Valença. Pode me acordar bem cedinho e alimentar a nossa velha amizade. Eu não me importaria. Eu posso ficar o dia inteiro, nem vou falar. Só quero a tua voz ouvir. Faça morada em minha casa, vem visitar a história que hoje vivo e amanhã de novo eu quero viver lá contigo, ó Deus. Quero fazer do jeito que tu me ensinas. E quando eu me distrair e der mais tempo e atenção a outros amigos, não deixes de me procurar. Eu ouço essa voz e logo lembro, só sou feliz se teu é o meu primeiro lugar, se teu é o meu inteiro coração. Eu sou feliz completamente porque eu sou teu. Quero que sejam muitos anos e lá na frente ir ao lembrar de histórias que passamos juntos e ter a certeza que ao teu lado eu fui feliz e sempre eu hei de ser. Mas se acaso eu me distrair e der mais tempo e atenção a outros
outros amigos. Não deixes de me procurar. Eu ouço essa voz e logo lembro, só sou feliz se teu é o meu primeiro lugar, se teu é o meu inteiro coração. Eu sou feliz completamente, porque eu sou E quando essa vida cansada estiver, quando a cabeça branca me lembrar de um fim, eu descansarei no tranquilo e calmo sono pra esperar o amanhecer. E que ele me traga de volta ao teu olhar e me devolva aos teus braços para nunca mais me separar do meu amigo. Nunca mais. Glórias e louvores àquele que era, que é e para sempre será nosso bendito Deus. Salmo 119, verso 105, está escrito assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Parabéns, porque você está agora buscando a palavra do Senhor, porque você está se dispondo a permitir que a luz de Deus de fato possa iluminar os seus caminhos. E para mim é sempre um prazer poder estar aqui e compartilhar com você a palavra de Deus. Um grande abraço para você, onde quer que esteja nessa hora, por esse Brasil ou pelo mundo, acompanhando a programação da Novo Tempo, o canal da Esperança. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos ilumine ao refletirmos em sua palavra. Ó Deus, nós te pedimos, Pai, por tua bondade, quando vamos abrir o livro sagrado, que tu nos ajudes a entendê-lo, para que de fato seja uma luz na vida de todos nós. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, há um pensamento antigo que diz assim: quem não lê, nada sabe, nada ouve e nada vê. E aí, que tal? Quem não lê, nada sabe, nada ouve e nada vê. A ideia de que se você for negligente, for relapso, for desinteressado em relação à leitura, você será consequentemente uma pessoa desinformada ou pouco informada. Você estará separado, alienado de assuntos que são importantes, que são relevantes, daí a necessidade da gente ler. Se bem que eu quero fazer uma ressalva. Eu concordo com esse pensamento em parte, porque eu fico pensando em pessoas que não sabem ler, porque não tiveram oportunidade de estudar e não aprenderam a ler e a escrever. Ou se alguém está me assistindo nessa condição, se você não sabe ler ou escrever, não se sinta ofendido com esse pensamento de que quem não lê, nada sabe, nada ouve, nada vê. Até porque eu sei, você também sabe, que há pessoas que elas têm conhecimento, mas elas não têm sabedoria. Enquanto que há outros que não tiveram ou não têm tido a oportunidade de ter conhecimento, mas são pessoas verdadeiramente sábias. E talvez seja essa a sua realidade. Outro aspecto é que a leitura não é a única fonte do conhecimento. De modo que há pessoas que não sabem ler, porém são muito inteligentes, são muito sensíveis à aprendizagem. Então, por favor, você, se você não sabe ler, não sabe escrever, não se sinta ofendido com esse pensamento que eu citei. A intenção é apenas estimular aqueles que sabem ler, que leiam mais e muito mais. E é claro, se você não sabe ler, mas tem a oportunidade de aprender, também busque aprender. Você é uma pessoa inteligente e capaz, e se dedicar-se à aprendizagem, certamente vai aprender.
Mas quando a gente fala em leitura, pensamos em livros, e quando a gente pensa em livros, vem à minha cabeça o livro dos livros, claro. É provável que você já tenha pensado assim, acho que o pastor hoje vai falar sobre a Bíblia, e você acertou em cheio. Ou eu não posso passar essa oportunidade, deixar passar essa oportunidade, sem lhe falar um pouco a respeito do livro dos livros, a Santa Bíblia, as Escrituras Sagradas. Eu gosto de dizer que a Bíblia é o livro mais, é o mais antigo, é o mais traduzido, é o mais publicado, é o mais lido, é o mais famoso, é o mais querido. A Bíblia também o mais discutido, o mais perseguido, mas ainda assim o mais vendido, o mais seguido. Ora, a Bíblia é o livro mais. Aqueles que estudam a Bíblia sabem, está dividida em duas partes, o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento ele é formado de 39 livros, sendo que são 27 no Novo Testamento. De modo que a Bíblia não é um livro simplesmente. A Bíblia é uma coleção de livros, 66 livros. A Bíblia foi escrita num período de aproximadamente 1.500 anos. Desde os primeiros livros escritos por Moisés até os últimos livros escritos por João, o discípulo amado, há um período aí de aproximadamente 1.500 anos. Foram cerca de 40 homens e mulheres usados por Deus para escreverem estes 66 livros, para escreverem a Santa Bíblia. Estes homens viveram, evidentemente, em épocas diferentes, viveram em culturas diferentes, falavam línguas diferentes. A Bíblia foi escrita originalmente em 3 diferentes idiomas, o hebraico, Antigo Testamento, e o grego, Novo Testamento, e algumas partes em aramaico. Mas veja, apesar de serem línguas diferentes, cerca de 40 escritores diferentes, que viveram em diferentes épocas, e pessoas que tinham, assim, níveis de cultura, de desenvolvimento intelectual diferentes, reis, pescadores, enfim, gente culta, gente muito simples, de poucas letras, também em diferentes condições financeiras, alguns muito ricos, bem financeiramente, outros pobrezinhos, mas o fato é que, não obstante, serem homens diferentes, com culturas diferentes, línguas diferentes, condição financeira diferente, vivendo em épocas diferentes, e tantas pessoas assim usadas por Deus, sabe uma coisa que eu acho magnífica, extraordinária, que mostra para mim que a Bíblia de fato é um livro incomum, e mais que isso ainda, um livro sobrenatural, é que a despeito de toda essa diversidade de cultura, de pessoas, de tempo, a Bíblia não se contradiz. A harmonia que há entre os escritores é uma prova clara, incontestável, de que uma mente superior, a mente divina, usou estes homens para que eles escrevessem. Nós não cremos que a inspiração da Bíblia tenha sido uma inspiração verbal. Deus não ficou ditando para que eles escrevessem. A gente chama a inspiração da Bíblia de inspiração não verbal. Deus transmitiu as ideias e os profetas, os apóstolos, de acordo com as ideias que foram colocadas na mente e no coração deles, eles então escreveram. Por isso que há diferentes estilos literários na Bíblia. No entanto, lembre-se disso, algo magnífico, a Bíblia não se contradiz. Se em algum momento você encontrar uma contradição na Bíblia, estude um pouco mais. Procure aprofundar o seu estudo, compare outros textos com aqueles que aparentemente estão sendo contraditórios, e você verá que não há contradição. A Bíblia está toda ela em harmonia, porque ainda que homens diferentes tenham sido usados, o mesmo Deus estava inspirando e abençoando todos eles. Mas sabe algo mais que me fascina na Bíblia? Não é apenas o seu conteúdo ou a sua história. Algo que me encanta na Bíblia é o fato de que milhares, milhões, se não já bilhões de pessoas, no decorrer de toda a história, ao terem acesso ao livro sagrado, tiveram uma vida completamente transformada. Quando você estuda a Bíblia com sinceridade,
com seu coração aberto para, de fato, através da Bíblia, buscar a Deus, então o conhecimento da palavra nos impacta de tal forma que nós somos transformados, nós somos abençoados. A gente passa a ter, pela graça do Senhor, uma nova vida, quando com sinceridade nós estudamos o livro sagrado. Eu quero convidar então você para a gente já abrir a Bíblia. Vamos ao profeta Isaías. Profeta Isaías, no capítulo 55. Leio o verso 11. Olha só o que o Senhor diz. Isaías 55, 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. O Senhor diz: a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas ela vai prosperar naquilo para que a designei. Sim, ela vai prosperar. A minha palavra não voltará vazia. A minha palavra cumprirá o seu propósito, porque é a palavra de Deus. Isso não é palavra de homem. E a palavra de Deus é poderosa. É isso que o Senhor está dizendo. Outro texto que eu gosto muito está aqui em Hebreus capítulo 4, verso 12. Quando o autor de Hebreus diz assim, que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Palavra viva, palavra eficaz, palavra que cumpre seu propósito, palavra que como uma espada é cortante, e ela vai e discerne pensamentos e propósitos do coração. Oh, louvado seja o Senhor por sua poderosa e magnífica palavra. Nessa palavra você e eu precisamos crer. Eu gosto também quando Jesus cita o Antigo Testamento, e muitas vezes Jesus citou o Antigo Testamento. Você se lembra quando estava sendo tentado, Jesus estava sendo tentado logo após o seu batismo, jejuando no deserto, aí ele foi tentado pelo inimigo. E Jesus respondeu o inimigo quando disse assim, está em Mateus capítulo 4, verso 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Significa que a palavra de Deus é o pão que alimenta a alma. A palavra de Deus tem poder, a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus, como o próprio Deus diz, ela não volta vazia, mas ela cumpre o seu propósito, ela prospera naquilo para qual foi designada. Eu quero aproveitar essa oportunidade e dar um conselho para os queridos que estão me assistindo agora e que são pregadores do Evangelho como eu sou. Eu acredito que tenho alguns que me dão agora o privilégio de me ouvirem, de me assistirem. Você é um pregador do Evangelho, não importa qual seja a sua denominação religiosa, não importa o título que você receba ou se não tem nenhum título especial, mas o fato é que você prega o Evangelho e você tem prazer em fazer isso. Permita-me, com toda humildade, lhe dar um conselho. Pregue sempre a palavra de Deus, não perca a oportunidade. Eu fico triste porque vejo que há alguns pregadores que eles falam muito, falam de muitas coisas, mas não pregam a palavra do Senhor. Ou às vezes falam muito pouquinho da palavra de Deus. Pregue a palavra, apresente a palavra. O poder não está na sua palavra, nem na minha, mas na palavra do Senhor. É da palavra de Deus que as pessoas precisam, não da nossa palavra. Outra coisa, quando a gente apresenta a palavra, nós temos que interpretá-la de forma correta. Por isso, nós precisamos nos dedicar um pouquinho no estudo, na pesquisa, na chamada exegese, para que a nossa interpretação, nossa hermenêutica seja correta. Aí a gente vai e faz uma aplicação, uma homilética, que de fato é segundo a vontade do Senhor e alimenta o povo de Deus. Mas você compreende? A gente tem que pregar a palavra. O poder está na palavra de Deus. Nós precisamos apresentá-la não segundo nossas conveniências, nossos interesses, mas segundo a vontade do Senhor. Você será um pregador fiel a Deus. Você será uma pregadora fiel ao Senhor. Se você conduzir a igreja, se você conduzir os filhos de Deus na direção da palavra de Deus, lembre-se disso, porque é da palavra do Senhor que você e eu e todos os homens nós necessitamos. Eu gosto de um pensamento de Billy Graham. Você sabe, Billy Graham, grande pastor e grande pregador, considerado inclusive o pregador do século XX,
o mais influente e notável pregador do século XX. Certa vez o pastor Billy Graham disse assim: estude a Bíblia para ser sábio, creia na Bíblia para ser salvo, siga seus preceitos para que então você possa alcançar muito mais, não somente a sabedoria, não somente a salvação, mas para que você também possa alcançar a santidade. É assim, estude a Bíblia para ser sábio, creia na Bíblia para ser salvo, siga os ensinos da Bíblia para ser santo. Por que será que falta tanta santidade hoje entre os cristãos? Não seria pelo fato de que nós estamos deixando a Bíblia de lado? Você já reparou uma situação que parece assim um contrassenso? Hoje as Bíblias estão disponíveis para todas as pessoas, em todas as línguas que há no mundo. Você pode ter Bíblias nas mais diferentes versões, linguagens. A Bíblia de toda cor, de todo tamanho. Não é assim? A Bíblia está disponível a todos. Bíblia de todos os preços. A gente pode, inclusive, ter Bíblia em nosso computador, em nosso tablet, em nosso celular, enfim. As Bíblias estão disponíveis, mas por estranho que isso possa parecer, eu penso que o estudo da Bíblia nunca foi tão negligenciado pelos cristãos como nos nossos dias. O que adianta você ter a Bíblia em todos os lugares aí da sua casa, e até mesmo na sua mão, no seu celular, todas as horas, mas se você não lê? O que adianta se a Bíblia está disponível e nós a temos, porém a ignoramos, não lemos, não estudamos? Se a Bíblia não estiver diante dos nossos olhos, diante dos nossos ouvidos, ela não estará em nossa mente, não estará em nosso coração. E acredite, é pelo estudo da palavra que o povo de Deus é santificado. É por seguirmos a palavra de Deus que nós somos santificados. Lembra da oração de Jesus? Jesus estava chegando o momento de ir para a cruz. E lá em João capítulo 17, o mestre faz uma linda oração. Ele está intercedendo pelos seus discípulos. Ele está clamando ao Pai pela sua igreja. Por aqueles não somente que estavam ali com ele, mas por aqueles que viriam a crer por intermédio da pregação dos discípulos. Ou naquele dia Jesus orou por você e orou por mim. E na sua oração, João 17, verso 17, Jesus diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nessa hora Jesus está pedindo ao Pai que através da sua palavra, que é a verdade, que Ele nos santifique. Acredite, a santidade do povo de Deus é fruto desse povo de Deus estar com o seu coração aberto para ler, para ouvir e para praticar, é claro, seguir a palavra do Senhor, porque é a palavra do Senhor que nos limpa, que nos transforma, que nos santifica. Eu quero ler mais um texto, está aqui no Salmo 119. Eu comecei as nossas considerações aqui citando o 119, verso 105. Agora eu quero ler o Salmo 119, versos de 9 a 11. Salmo 119, versos de 9 a 11. Está escrito assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Eu acho interessante quando o salmista diz assim: de que maneira poderá um jovem guardar puro o seu caminho? Olha que ele escolheu um jovem. Por que será um jovem? Porque os jovens eles já são independentes, mas eles são inexperientes. Os jovens têm muitas curiosidades em relação à própria vida. E exatamente nessa fase da vida é que o inimigo mais se aproveita para tentar nos desviar dos caminhos do Senhor. Porque nós temos disposição e independência, mas somos inexperientes e somos movidos muitas vezes por nossas curiosidades. Então o inimigo se aproveita disso para desviar os jovens dos caminhos do Senhor, apresentando a eles um monte de fascínios, um monte de atrações que há no mundo que são contrárias à vontade de Deus.
Eu imagino que é por isso que o salmista vai logo no jovem e diz assim: de que maneira poderá um jovem guardar puro o seu caminho? Em outras palavras, de que maneira pode um jovem, um garotão aí, uma garotona, que está na flor da idade, com muita curiosidade para conhecer a vida, e a vida lhe oferecendo um monte de atrações para o mal, mas de que maneira poderá esse jovem ter uma vida pura, viver em santidade? Ei, que desafio! Ser jovem e ser santo, ser jovem e ser puro. Se para todas as pessoas é um desafio ser puro, imagine para um jovem. E o salmista diz: de que maneira poderá um jovem guardar puro o seu caminho? E aí ele responde: observando-o segundo a tua palavra. É a palavra de Deus que nos guia no caminho da pureza. E o salmista diz assim: guardo no coração as tuas palavras para eu não pecar contra ti. Eu procuro colocar no meu coração, ou seja, na minha mente, no meu interior, eu procuro interiorizar a palavra do Senhor. E quando eu interiorizo a palavra do Senhor, com o propósito, é claro, não apenas de decorá-la, de gravá-la, mas de vivê-la, com sentimento de dependência, de submissão, de apego sincero à palavra de Deus. O salmista diz assim: eu guardo no coração as tuas palavras para eu não pecar contra ti. Quando nós estamos com a palavra de Deus em nossa mente, em nosso coração, então nós vivemos a verdadeira santidade, porque o Senhor tem poder, através de sua palavra, para santificar o seu povo. Eu gosto de um texto escrito por Ellen White, que está no livro Testemunhos, volume 5, página 112. Olha que palavras lindas, ela diz assim: quem usa a completa armadura de Deus e separa algum tempo cada dia para meditar e orar, e também para estudar as Escrituras, estará ligado ao céu e terá uma influência transformadora e salvadora sobre os que o rodeiam. Terá importantes pensamentos, nobres aspirações e claras percepções da verdade e da obra de Deus. Anelará pela pureza, pela luz, pelo amor e por todas as graças celestiais. Veja que coisa tremenda! A serva de Deus está dizendo assim: quando você usa a completa armadura de Deus e você separa algum tempo cada dia, todos os dias, para você meditar, para você orar e para você estudar as Escrituras, então ela diz, você estará ligado ao céu. E, consequentemente, você será uma influência transformadora e salvadora para aqueles que rodeiam você. Você será uma bênção para os seus semelhantes. Você vai anelar pela pureza e por todas as graças celestiais. Que coisa tremenda! Isto é o poder da palavra de Deus na sua vida. Isto é um sinal do poder da palavra de Deus na minha vida. O objetivo do Senhor é criar em mim e em você, formar na gente uma nova forma da gente pensar. Veja, segundo a Bíblia, nós seres humanos já nascemos inclinados para o mal e para o pecado. A nossa mente, desde que somos pequenos, ela já está predisposta para se viciar no pecado. O desejo de Deus e o desafio de Deus é colocar em nossa mente, em nosso coração, uma nova disposição. É como se nós já nascêssemos com um caminho aberto na direção do mal. O desafio de Deus é abrir um novo caminho que nos leve agora para a direção do bem. Nós já nascemos inclinados para o pecado. Deus quer nos inclinar para a santidade. Nós já nascemos na direção da morte. Deus quer nos conduzir para a direção da vida. Então, um novo caminho o Senhor precisa abrir em nossa mente. E para abrir esse novo caminho, Deus usa a sua palavra. Imagine, por exemplo, uma pessoa assim, lhe faz uma pergunta. Imagine a situação. Vamos pensar assim num campo, um espaço aberto, talvez do tamanho de um campo de futebol. E ali existe um mato cobrindo, uma vegetação cobrindo ali todo aquele espaço. E uma pessoa atravessa de um lado desse campo para o outro. Passa uma vez só no meio ali do mato. E ela chega para você e diz assim, olha, eu atravessei desse lado para o outro, mas eu não vou lhe dizer por onde eu passei. Eu quero que você agora observe esse mato aí, essa vegetação e descubra por onde foi que eu andei para chegar ao outro lado. E você vai dizer o que para ela? Provavelmente você vai dizer, sem chance.
Como eu vou saber? Você só passou uma vez, desse lado para o de lá, e você quer que eu descubra por onde você andou para chegar ao lado de lá? Tem como, se passou uma vez só. Mas digamos que a pessoa passe 10 vezes, pisando nos mesmos lugares, e aí ela chega para você e diga, descubra por onde eu passei. Quem sabe você terá a possibilidade de descobrir. Se você observar bem, analisar com calma, talvez, mas é provável que você não vai conseguir. Porque passou 10 vezes, ainda que pisando no mesmo lugar, talvez você não descubra. Mas digamos que essa pessoa tenha passado pelo mesmo lugar 100 vezes. Você vai descobrir. Você não precisa nem observar muito. Se você sair analisando ali, olhando para baixo, logo você vai perceber que há uns matinhos ali que estão meio amassados, meio quebrados. Porque se a pessoa passou 100 vezes pisando nos mesmos lugares, então já tem uma marca lá. Mas digamos que ela não passou apenas 100 vezes. Digamos que ela passe 1000 vezes e diga para você assim, descubra por onde eu passei. Você vai olhar para ela e vai dizer assim, você é bobo, é? Que pergunta é essa que você está me fazendo? Ora, está aí a sua marca. Porque se passou 1000 vezes pisando no mesmo lugar, de certa forma um caminho já está se abrindo. E se passar milhares de vezes, até o mato vai deixar de existir e o caminho vai ficar completamente aberto. Quando a Bíblia diz, quando Deus diz para você e para mim, que nós devemos buscá-lo todos os dias, a ideia é essa. Quanto mais você busca o Senhor, quanto mais você ora ao Senhor, quanto mais você estuda a palavra do Senhor e você renova isso todos os dias, então o Senhor, pelo Espírito Santo, usando a palavra, Ele vai abrindo um novo caminho em sua mente. É por isso que a gente deve orar todos os dias. É por isso que a gente deve estudar a Santa Bíblia todos os dias, para que Deus consiga abrir em nossa mente esse novo caminho, essa nova disposição para o bem, para a vida, para Deus. Aí o Senhor consegue nos conduzir para a santidade. E esse é o propósito de Deus para a sua e para a minha vida. A gente vai ouvir o Pedro cantar mais uma vez. Ouça a música. Essa música fala de uma viagem que a gente faz e que a gente precisa chegar lá. A gente precisa alcançar o nosso destino. Ouça a música e a gente já volta. Longe, avisto a pátria amada, que por tantos dias sonhei, com toda a minha força amei. Estão os meus pés de pisarem, firmados em terra segura. Só tenho incertezas e mar. Vez em quando tempestade que me alcança e parece que meu barco não aguenta, não tem força não. Fecho os olhos, busco a fé e vejo a esperança de que do outro lado eu vou te encontrar. Eu vou o mar atravessar e eu vou chegar. Ainda que meu barco quebre, eu me lançarei no mar. Eu deixo para trás o que ficar, eu só quero chegar. Não tem onda que vá me impedir. Eu vou chegar e eu vou chegar. Tua terra é o meu lugar.
eu sinto alguém conduzindo. É como se não mais sozinho esteja eu na embarcação. Certo, eu vejo que agora é possível. Tu és capitão e eu confio que logo chegamos no lar. Vez em quando tempestade que me alcança e parece que meu barco não aguenta, não tem força, não. Fecho os olhos, busco a fé e vejo a esperança de que do outro lado eu vou te encontrar. Eu vou o mar atravessar e eu vou chegar. Ainda que meu barco quebre, eu me lançarei no mar. Eu deixo para trás o que ficar, eu só quero chegar. Não tem onda que vai me impedir. Eu vou chegar e eu vou chegar. Tua terra é o meu lugar. Tenho ouvido de uma terra linda, encantada, de um lugar onde a felicidade é total. Os meus olhos já divisam não tão distante, meus ouvidos já escutam sons divinais. E eu vou chegar, ainda que meu barco quebre, eu me lançarei no mar. Eu deixo para trás o que ficar, eu só quero chegar. Não tem onda que vá me impedir. Eu vou chegar e eu vou chegar. Tua terra é o meu lugar. Ainda que demore, eu vou chegar. Mesmo que distante, eu vou chegar. Por sobre a tempestade, eu vou chegar. Pela graça do Senhor, você e eu, nós todos podemos vencer. Por isso a gente tem que perseverar. A gente não pode desistir. As dificuldades, elas são reais. Elas vêm para você, elas vêm para mim. Mas com a bênção de Deus, nós atravessamos as tempestades da vida. Com a bênção de Deus, nós alcançamos o outro lado. Nós chegamos ao nosso destino final. Nós viveremos um dia para sempre na presença do nosso Senhor. Eu quero concluir lendo um verso mais para você, que é uma promessa maravilhosa de Deus. Está aqui no profeta Jeremias, capítulo 3. Aliás, capítulo 33, verso 3. O Senhor diz assim: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Invoca-me, diz o Senhor, me chame, me procure, me busque, e você vai me encontrar. Eu vou responder você, diz o Senhor, e olha que lindo, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O Senhor está disposto a anunciar coisas novas para você.
O Senhor está disposto a lhe revelar por completo a sua palavra. Eu sei que estou falando para pessoas que conhecem a palavra do Senhor, mas talvez existam verdades nessa palavra que você ainda não conheça. Talvez não lhe ensinaram, ou talvez você até tenha estudado, mas não compreendeu. Eu quero convidar você para estudar a Bíblia conosco. O nosso prazer aqui na TV Novo Tempo é ensinar a Bíblia para você, porque nós cremos na palavra do Senhor. Nós procuramos vivê-la, procuramos segui-la, por isso que nós queremos compartilhar com você. Por isso que a gente oferece aqui diversos cursos bíblicos, você sabe. Se você já pediu a revista Verdades para o Tempo do Fim, parabéns, receba e estude. Se você já estudou essa, peça as outras. Há tantos outros cursos, tantos outros materiais que nós oferecemos aqui, todos eles têm como propósito levar você à Bíblia, para que você aprenda coisas grandes e ocultas que você não sabe. E quanto mais você aprende, mais abençoado você é, porque a Bíblia é luz de Deus para guiar os nossos caminhos. Deus lhe abençoe. Faça da Bíblia o livro dos livros na sua vida. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, Pai, e te agradecemos por tua bendita palavra, porque verdadeiramente é luz que ilumina os nossos caminhos. Eu te peço, Pai, abençoa todos os teus filhos que têm te buscado em espírito e em verdade, para que eles compreendam tua palavra e que eles recebam o poder do Espírito Santo para vivê-la, para obedecê-la e segui-la. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E fica no seu coração e na sua mente o que está escrito, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Obrigada pela companhia e lembre-se, leia a Bíblia e guarde esta palavra em seu coração. Até o próximo programa.